Obrigado, Luiz. Depois vamos fazer uma com você lá em Santos, hein? Vamos fazer. É só marcar. Tá bom. Ô, Tarek, vamos iniciar. Eu peguei outra localização aqui. Vamos iniciar sim, pessoal. Já recebi o ok aqui para iniciar. Bom, primeiro, todos sejam bem-vindos à Sessão Comercial de São Paulo. Acho que não é necessário apresentar, acho que todos conhecem. Só para vocês entenderem o formato, esta aqui é uma reunião ordinária e além da palestra, nós vamos só fazer a aprovação da reunião anterior. A pedido da Thalita, só vou passar algumas informações administrativas. Todas as nossas reuniões são gravadas, então, não sei, é importante avisar. E também informar vocês que o host, né, que no caso aqui é a Thalita, ele vai silenciar o microfone de todo mundo e a partir do momento que cada um estiver falando, vai ser liberado para evitar, sei lá, aquele barulho de rua, alguém falando do lado ou qualquer outro barulho, telefone tocando, enfim. Dito isso, eu acho que eu passo a palavra para o superintendente, ele iniciar a nossa reunião e logo a gente começa a palestra. Obrigado, Tarek. Bom dia a todos. Com enorme satisfação que nós faremos agora a nossa 12ª reunião ordinária. E a saudade que fica de vocês presencialmente, dar um abraço em cada um, mas futuramente isso ainda vai acontecer novamente. Eu gostaria, então, em primeiro lugar, aprovar a ata da 11ª reunião ordinária, anterior a essa, e se alguém for contrário, por favor, que se manifeste. Se permanecer o silêncio, é porque a ata foi aprovada. Passo a palavra agora para o Tarek novamente, para apresentar a nossa palestra. Hoje a gente tem um momento muito especial. Nós temos a oportunidade de receber aqui o presidente do Sescom de São Paulo e a Escom de São Paulo também, o senhor Reinaldo Lima Júnior, que vai falar sobre economia brasileira no atual contexto. Apresentando o senhor Reinaldo Lima Júnior, me mandaram um papel escrito mini currículo, mas de mini não tem nada, é um currículo bem extenso. O senhor Reinaldo, ele é contador e administrador de empresas, com especialização nas áreas de tecnologia da informação e política e estratégia, tem MBA internacional em Accounting Leadership, atua há mais de 30 anos como empresário contábil, com foco na área contábil, tributária e gestão de pessoas. Nos últimos 13 anos tem conciliado sua carreira profissional com o trabalho ativo e voluntário na defesa e valorização das categorias contábil e assessoramento. É atual presidente do Sescom São Paulo, gestão 2019-2021. Atua também como conselheiro na Associação Comercial Distrital Norte e na grande loja maçônica do estado de São Paulo, onde preside a Comissão de Economia e Finanças. É detentor da medalha Lauro Ribas Braga, concedida pelo Rotary Club São Paulo Norte, e medalha Aníbal de Freitas, São Paulo. Seja bem-vindo, senhor Reinaldo. Palavra. Obrigado, Tarek. Obrigado, presidente, superintendente. A gente está tão acostumado com o presidente, Luiz Carlos Eiras, cumprimentar o superintendente e nosso grande amigo, Mário Mangini. Tanto tempo que a gente não se vê, não se fala, amigo de parceiro, companheiro do Rotary Club São Paulo Norte, a quem cumprimento todos os nossos participantes aí, Salvador Strazelli também, companheiro também governador, enfim, amigos que a gente vai fazendo ainda nos caminhos aí da vida. E também participei através do Mário, com o Marinho, filho dele, outros amigos que a gente participou na diretoria da Distrital Norte. Eu não me lembro o ano, já faz alguns anos, né? A gente já estava aí galgando algumas diretoria do Sescom e a gente estava um pouco mais focado, mas tivemos a oportunidade de aprender um pouco, conhecer um pouco a nossa Distrital Norte aí, uma distrital bastante atuante, bastante importante aqui da Zona Norte. Bom, então, cumprimentando a todos, cumprimento aí nosso presidente do Sescom Baixada Santista, nosso parceiro sempre em conjunto aí nas nossas negociações coletivas,
o Carlos Henrique, que está sempre trabalhando com a gente aí no sentido de fazer um trabalho importante das categorias que a gente representa lá na Baixada Santista. Enfim, falar um pouquinho do contexto da situação desse nosso país. Sem falar de Covid, não dá para contextualizar, né? Eu trouxe uma apresentação, se me permitir, acho que está liberado, acho que está sim. Colocar aqui. Bom, a gente está no SESCOM, desde, como foi dito pelo nosso mestre de cerimônias aí, a gente está no SESCOM há 13 anos. O SESCOM é uma entidade representativa, é um sindicato empresarial, uma entidade que tem 71 anos, né? Mais de 70 anos a gente representa. Nós representamos 60 categorias, não é só contabilidade, categorias empresariais, entre elas assessoramento, perícias, pesquisas, auditoria, enfim, são 60 categorias. E é um contexto diferenciado. O Brasil, acho que é um dos poucos países, ou se não o único, que tem representatividade empresarial sindical, né? Então, nós temos esse contexto desde a reforma trabalhista que aconteceu no governo Temer. Nós tínhamos uma mudança nós tínhamos uma arrecadação obrigatória e passou a ser facultativa. Então, mudou o contexto sindical nacional, né? Tanto o laboral quanto o patronal. Mas vamos ao contexto da nossa apresentação. Economia brasileira no atual contexto, né? No atual cenário, né? Então, como eu disse, não tem como a gente não falar um pouco da economia sem o impacto desse momento diferenciado, único na história aí dos últimos 100 anos, né? O último impacto tão violento de pandemia a gente viu na década de 17, do ano por conta da gripe espanhola, e um impacto tão violento mais recente foi na Segunda Grande Guerra, né? Então, a gente vai ver em números aí esses impactos, tanto para a economia brasileira e como para a economia mundial, não poderia ser diferente. E aí a gente vê os números desses impactos aí em notícias. Acho que todas as redes de noticiário não falam em outra coisa nos últimos 7, 8 meses, né? E aí a gente vê os reflexos, né? PIB mundial, acho que o maior impacto que a gente teve negativo no contexto foi na Segunda Grande Guerra, negativo em 8%, né? A nossa projeção em 2020 é quase 5%, isso mundial. O Brasil vai ser o menor PIB dos últimos 120 anos. Nem na Segunda Grande Guerra a gente teve um impacto tão ruim, né? Então, 6,5% de projeção, pode ser mais ou pode ser menos, mas aí comparando, nós estamos aí com os números piores do que o contexto mundial. É claro que tem países que vão ter um impacto menor, outros. O nosso país é um país continental, tanto que os reflexos dessa pandemia eles são muito mais impactantes do que em países muito menores, como que já estão até de forma controlada, os reflexos são muito menos impactantes, né? O Brasil, como é um país que ele envolve comparativamente quase o tamanho da própria Europa, né? Ele tá muito mais impactado do que próprios países muito menores, né? Então a gente vai ter um impacto muito forte, muito negativo, mas a própria economia mundial vai sentir esse impacto um pouco menor, mas vai sentir. E pontualmente cada país vai refletir isso, né? Aí temos alguns cenários, algumas projeções do PIB no pior cenário, no cenário pessimista, um cenário intermediário e num cenário otimista, né? Então, assim, vamos ter aí PIBs negativos no cenário pessimista em torno de 8,5% para o Brasil,
um cenário mais otimista, um PIB de 2,1% negativo. Ou seja, qualquer que seja o cenário, nós vamos ter um cenário negativo, de PIB negativo. O mais preocupante de tudo isso Oi? O mais preocupante de tudo isso, nós já vimos em uma economia ruim, uma economia de desemprego, e hoje nós temos uma economia com aumento do número de desocupados, em torno aí de 4,5 milhões. Nós já tínhamos quase 12 milhões de desocupados, podemos chegar a 17 milhões aí, no pico mais alto da economia negativa em 2020. Ou seja, um cenário muito ruim, né? E o Brasil precisando aí de várias reformas que não aconteceram, que estavam aí em construção, ainda estão em construção, né? Nós tivemos entre a mudança de governo e a pandemia, aí a reforma trabalhista no fim do governo Temer e a reforma da Previdência no início do governo Bolsonaro, que nós já vimos algumas pequenas melhoras na economia. Mas, infelizmente, o contexto da pandemia, da Covid, trouxe esse problema aí de um foco negativo para o problema do crescimento. Aqui temos algumas projeções do próprio IBGE, Banco Central, do que vai acontecer do PIB com relação ao desemprego, os déficits, inflação, né? Então, hoje, nós temos aí algumas variáveis em relação ao PIB, algum pequeno crescimento projetado para esse ano, né? Para hoje, né? Mas no contexto anual, um negativo, como já colocado no slide anterior. Claro que quando você vem de um ano negativo, você tem uma projeção positiva, né? Não tem como você está no fim do poço, cair mais, né? O desemprego, você tem um crescimento, você tem uma redução, né? Uma pequena redução, infelizmente. Os déficits, o déficit interno, o produto interno bruto, você tem um pequeno crescimento. Inflação, porque você vai gerar moeda, vai gerar renda, então você vai ter uma pequena inflação. Crescimento da Selic, que você gerou moeda, você tem crescimento do imposto, o governo precisa gerar imposto, né, gerar receita própria, e o dólar vai ter uma pequena queda em função da volta das importações, porque hoje nós temos aí o crescimento das exportações e por conta de commodities, né, vender comida para o mundo inteiro, que o Brasil está, por isso que o nosso dólar subiu tanto, né? Enfim, nós estamos numa projeção um pouco melhor para 2021, mas o ano 2020 não é só um contexto nacional, mas um contexto mundial muito negativo e uma pequena melhora no ano seguinte. E aí o Brasil tem todo um contexto não só desse ano, não só por conta da pandemia, mas o Brasil, no ambiente de negócios, ele é muito ruim, né? Para não dizer que é uma tragédia. A gente tem um parâmetro mundial que é do Banco Mundial, que é o Doing Business. O Brasil, o Doing Business é um parâmetro que mede 10 quesitos. Esses quesitos falam desde facilidade de fazer negócio, abertura de empresa, todos dentro desses quesitos. O Brasil, na média, está na posição 124 entre 190. Mas, especificamente, no quesito de apuração de tributos, né, nós estamos na posição 184. Né? Então, nessa parte de burocracia, de apuração de tributos, nós somos 10 vezes menos produtivos que os principais países do mundo. Então, hoje nós gastamos, em média, isso já reduziu, era quase 2.000 horas, nós consumimos 1.501 horas por ano. Né? Os principais países consomem 200 horas, 150 horas para fazer o mesmo que nós fazemos em 1.500.
Então, como dito aí, nós estamos na posição 184, no quesito de apuração de tributos. Por isso que buscamos aí reformas importantes como reforma tributária, reforma administrativa, porque a burocracia nesse país é um fator complicador e encarece, o custo do Brasil é muito alto, e isso tudo deixa o Brasil na rabeira da produtividade, do custo Brasil, enfim, isso é muito ruim para o país. E aí, algumas ações estão sendo tomadas, como eu disse, algumas reformas já estão acontecendo, mas muitas reformas precisam. E mais que isso, algumas medidas estão sendo tomadas, como aconteceu, até me desculpem, a Liberdade está com 2 Ds aí, na conferência passou, mas o Brasil começou a tomar algumas ações, esse governo liberal, como se diz ser, tomou algumas medidas, está tomando, que é liberdade econômica, né? Então, produziu alguma legislação, isso vem de cima para baixo, todos devem estar acompanhando a lei de liberdade econômica, né? O governo mais liberal, ele é menos subsidiário, né? Ele dá menos dinheiro e subsidia menos empresa, mas ao mesmo tempo ele libera a burocracia e tenta diminuir o gasto público. Esse é um dos focos desse governo e traz com isso, você desburocratiza e facilita o investimento internacional, você esclarece para as empresas e para quem quer investir nesse país, simplificando, desburocratizando, você traz facilidade para investidores trazerem suas empresas para esse país. O principal ponto e principal ação com isso foi a Lei de Liberdade Econômica, 13.874, aprovada no ano de 2019, que trouxe vários aspectos, né? Entre eles, desburocratizou, junto aí com a reforma trabalhista, horário de funcionamento das empresas, algumas ações, muita coisa eletrônica, né? Vocês devem ter acompanhado muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, consequência da lei federal, o estado de São Paulo está tendo muitas ações, por exemplo, o Detran eletrônico, a junta comercial eletrônica, muitas ações pontuais que estão acontecendo por consequência dessa lei, né? O alvará para atividades de baixo risco, então facilitando a abertura de empresas, o e-social, que era é ainda, mas ele tem um contexto todo controlador, né? Eles deram uma simplificada, um aspecto menos controlador e mais pontual. Muitas coisas passaram para registro em meio eletrônico e outras alterações para simplificar e transformar em meio eletrônico as ações que eram totalmente burocráticas e traziam essa complicação e que quer trazer, uma das metas do governo federal, trazer dessa posição 124 lá no Doing Business até o fim da gestão do governo Bolsonaro, trazer para a posição 50. Lembrando que o Doing Business é uma medida em 10 quesitos, entre elas, como eu disse, apuração de tributos, a abertura de empresas, entre vários outros. Se você vai facilitando esses pontos, você vai melhorando os registros e vai melhorando o ranking lá do Doing Business. Anualmente, você vai ganhando posições. Infelizmente, o Brasil não tem, nos últimos anos, não tem melhorado, mas é uma das metas desse governo. Também, claro, que além de legislação que facilite essa liberdade econômica, né, que agilize os processos de burocracia, nós precisamos de reformas estruturais, né? Tem se falado muito no último ano e meio da reforma tributária, né? A reforma tributária que é importantíssima para o Brasil. A gente tem muitos falam até de manicômio tributário, a burocracia tributária é uma complexidade tributária muito relevante, no sentido, nós temos aí um diferencial
o Brasil é um país, primeiro, continental. Nós temos o Pacto Federativo, que trata em 3 esferas administrativas, municipal, estadual e federal. Então, é um fator complicador para que se crie uma reforma tributária. E mais que isso, nós temos uma série de exceções e benefícios, e aí, quando se fala em reforma tributária, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Cada atividade, cada ente federativo, cada prefeitura, enfim, cada um quer puxar o benefício para o seu lado, não quer perder a arrecadação, não quer perder benefício, e o peso do Estado é um fator decisivo, né? Então, antes de se falar em reforma tributária, a gente tem falado muito em que é necessário fazer uma reforma administrativa, né? A reforma administrativa diminuir o tamanho do Estado, o peso do Estado, porque, primeiro, o Estado precisa arrecadar para que ele tenha, para pagar a sua folha de pagamento, para pagar todos os seus custos, né? E, então, quando se fala em reforma tributária, o Estado não pode perder R$1 sequer, porque se ele perder, ele não consegue pagar as suas despesas. Então, por que a gente defende uma reforma administrativa antes da própria reforma tributária? Porque você diminui o tamanho do Estado e aí você consegue reduzir o peso do Estado e reduzir, talvez, a carga tributária. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, e parece que o governo falou o governo não, foi apresentado propostas de reforma tributária, se vocês se recordam, há um ano mais ou menos, 1 ano e poucos meses, foram 2 propostas, a PEC 110 do Senado, proposta do Senado, e a PEC 45, proposta do Congresso, que ficou se discutindo aí, e agora o governo trouxe a proposta dele, mas junto com a proposta do governo veio a proposta de reforma administrativa, que entendemos que é o bom senso, o consenso, no sentido de diminuir o tamanho do Estado para trazer a reforma tributária um pouco menos de peso, um pouco menos de carga, e para você ter o consenso e conseguir aprovar uma reforma tributária. Então, reformas estruturais, reformas importantes, que dentro do contexto de mudança são muito importantes, porque você não consegue tirar o peso se você não simplificar, e falando de tributo, o país é muito complicado, né? E aí, trazemos aqui o exemplo para vocês do que foi a proposta de reforma administrativa, que recentemente, agora em 2020, a PEC 32, altera alguns trechos da Constituição, né, que é a contratação de servidores, lembrando, alterar remuneração e forma de desligamento. O que essa reforma administrativa trata? Não tira benefícios, acho que o governo foi inteligente, né, não mexe no que tem, no que está em vigor, né, e trata dos servidores que serão contratados daqui para frente. Então, nesse aspecto, foi inteligente, porque direito adquirido é direito garantido. Então, não se entra na discussão dos servidores que estão contratados até então, concursados, enfim. Mas trata especificamente dos novos servidores. Então, essa reforma administrativa vai ter os seus reflexos a longo prazo. É claro que, quando se fala num projeto como esse, é um projeto de Estado, não um projeto de governo. Então, entendo eu que é um projeto a longo prazo, um projeto de Estado, que vai ter suas consequências e seus reflexos a longo prazo, como deve ser um projeto inteligente, um projeto bem construído. Não tira direitos e cria novos direitos e uma nova modalidade de servidor. Soluciona os problemas? Não. Em princípio, não soluciona os problemas, mas dá o primeiro passo para uma mudança no sistema administrativo desse país, que ele é totalmente desequilibrado com a iniciativa privada, se a gente analisar e comparar
com o mercado. Achei, Cris. Bom, dentro do contexto de reforma tributária, como eu já disse, eu já adiantei, nós temos 3 grandes projetos, né? O projeto PEC 45, de 19, que foi de autoria do deputado Baleia Rossi. O deputado Baleia Rossi abraçou um projeto que é de um grupo chamado CECIF, um grupo financiado por algumas entidades, grandes empresas, grandes grupos econômicos, e esse projeto foi construído ao longo de alguns anos e foi abraçado e adotado pelo Congresso Nacional e de autoria aí, adotado e projetado pelo deputado Baleia Rossi. Ele traz um desequilíbrio, se ele for adotado como tal qual foi apresentado, ele traz um desequilíbrio, esse desequilíbrio onera principalmente o setor de serviço, trazendo aumento de carga tributária para esse setor, né? Beneficia a indústria, largamente, claramente a indústria. Isso está claro. O SESCOM São Paulo foi uma das primeiras entidades a analisar e fazer o estudo técnico desse projeto. No primeiro momento, fomos muito contestados ou criticados, mas realmente, ao longo do tempo, fomos reconhecidos que o nosso estudo foi, inclusive, utilizado por vários deputados e senadores aí para contextualizar que haveria um impacto e um desequilíbrio, principalmente para o setor de serviços, independente do setor, né? Depois, logo em seguida, veio a PEC 110, que é um projeto que foi adotado e de autoria, né, indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é um projeto resgatado que foi apresentado pelo ex-deputado Rauli, um projeto do ex-deputado Rauli, que é muito parecido. Da mesma forma, ele traz um desequilíbrio também, ele é muito parecido, traz o desequilíbrio também para o setor de serviços. Esses 2 projetos, eles unificam vários tributos, né? E aí tem algumas questões. Esses tributos eles pegam os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, unificam com o ICMS, que é estadual, e unifica com o ISS, que é municipal. E aí tem algumas questões do Pacto Federativo, que entram a legislação federal entrando na legislação estadual, enfim, aí tem um contexto todo legal, né? É um projeto de emenda constitucional, tem o contexto da dificuldade de aprovação, tem esse contexto da dificuldade também do desequilíbrio. Os projetos são tão parecidos que eles trouxeram, eles unificaram as comissões para tentar unificar os projetos, né? E, mais que isso, as comissões não aceitaram qualquer aditivo ou qualquer emenda vinda para equilibrar. O SESCOM São Paulo, junto com alguns deputados, e principalmente o deputado de Aracaju, de Sergipe, né? De Sergipe, Laércio de Oliveira, colocou algumas emendas para tentar dar um equilíbrio, por exemplo, para o setor de serviços. Nesse projeto o produto é tratado como um serviço, né? Eles são coisas distintas, né? Então a gente tenta dar um equilíbrio. A gente traz também a desoneração da folha. Vocês têm escutado falar muito sobre a desoneração da folha, 17 setores de serviços que o presidente, 17 setores que o presidente não está sancionando, né? A gente é a favor para desonerar todos os setores, principalmente o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, né? Então, aí para dar equilíbrio. Então, há emendas a esses projetos para dar equilíbrio e viabilizar caso esses projetos sejam aprovados. E, por fim, o projeto do governo, né?
que é um projeto de lei, não é uma PEC. A dificuldade também de ser uma PEC, para ser aprovada, ele precisa ser aprovado em 2 turnos nas 2 casas, ou seja, em 2 turnos pela maioria das 2 casas, 2 vezes, ou seja, uma dificuldade muito grande de aprovação. E o governo veio de uma forma diferente, um projeto de lei, só que só trata da parte federal. Vocês devem lembrar que eu citei o projeto da PEC, ele trata das 3 esferas, né? Falei do Pacto Federativo. Aqui o governo, quando veio com o seu projeto, ele tratou de uma forma mais simplificada, mas ele trata especificamente da unificação da PIS e COFINS, trazendo uma alíquota única, né? O que provocou um pouco de desequilíbrio também, mas uma alíquota única, e aí se trata principalmente da não cumulatividade. Então, quem vai ser mais atingido são as empresas do lucro presumido. Quem está enquadrado no lucro presumido, que tem uma alíquota de hoje de 3,65, normalmente, vai passar por uma alíquota de 12. Então, assim, traz um impacto muito pesado, né? E não trata da folha de pagamento. A folha de pagamento, como a desoneração da folha, o governo deixou como uma promessa. O governo dividiu em 4 etapas. Então, a primeira etapa é a unificação do PIS e COFINS. A desoneração da folha seria uma etapa seguinte, ou seja, uma promessa, não um projeto, como é a unificação do PIS e COFINS. O Simples Nacional, que é uma grande quantidade de empresas, nas 2 PECs, pouco é tratado. No projeto de lei do governo, já trata um pouco melhor do Simples Nacional. E mais para frente eu vou mostrar para vocês o impacto do Simples Nacional. Aqui, uma comparação dos principais problemas, né, das PECs e do PL. Da PEC 45, como eu disse, ele traz uma alíquota única e uniforme, mais ou menos para vocês entenderem. PEC 45. Todos os produtos e serviços vão ter uma alíquota única e uniforme. Mais ou menos o seguinte. Hoje nós temos aí, quando você compra um produto, você tem a alíquota 18, 13, 12, 14, 5%, 2%. Cada um é uma alíquota diferente. Tem diferencial de alíquota, é uma infinidade maluca. Isso é um problema. Só que eles foram tão radicais que criaram uma alíquota única para tudo. E estão sugerindo, unificaram todos os itens, né? Lembrando, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. E sugeriram, por exemplo, uma alíquota de 25%. Então, por exemplo, hoje vai passar, quando você vender uma mercadoria, alíquota de 25%. Quando você prestar um serviço, alíquota de 25%. Então, tudo vai ser 25%. Então, assim, você foi do 0 a 1.000, não tem nada intermediário, né? Então, o que a gente propôs é que trate diferencialmente o serviço do produto. Então, por exemplo, a gente propôs uma emenda com uma alíquota intermediária do produto que seja 25%, de serviço com um desconto de 50%, então 12,5%. Então, para que viabilize e traga equilíbrio. Uma transição de 10 anos. É impossível você ter uma transição tão longa com 2 sistemas. Ou seja, vamos dizer que a gente seja aprovada essa PEC, você mantém o sistema atual por 10 anos e um novo sistema. Ou seja, você vai ter que ter praticamente 2 notas fiscais com os 2 sistemas por 10 anos. Infelizmente, é impossível você administrar 2 sistemas. Tá? O Simples Nacional não gera direito a crédito. Nós temos quase 90% das empresas desse país estão no Simples Nacional. E elas não vão gerar crédito nenhum. Então, é um problema, porque você perde competitividade do Simples Nacional. Né? PEC 110. Aqui já é o contrário. Você também não foi tão radical, mas você cria uma alíquota para cada produto. Então, vamos dizer, peixe é uma alíquota,
sardinha é outra alíquota, cigarro é outra alíquota, enfim, você vai criar muito parecido do que tem hoje. Só que a vantagem, talvez, o que tem aqui, é que todo o país seja uma alíquota só para cigarro, uma alíquota só para peixe. Então, assim, não é tão ruim, né? Mas você pode começar a criar exceções aí, né? Aí você dá um benefício porque é Zona Franca de Manaus, você dá um benefício porque é A ou B, enfim, você começa a criar exceções. Então, também é um pouco perigoso, podendo chegar ao modelo que nós temos hoje, que é uma loucura. Transição de 5 anos também não é aceitável, né? Eu faço uma comparação nessa transição ao Plano Real. Em 94, nós não tínhamos toda a tecnologia que nós temos hoje e nós fizemos a transição do Plano Real em 6 meses, né? E nós fizemos a mudança de uma moeda. Né? Por que nós não podemos fazer a transição tributária? Né? Então, nós mudamos o modelo em 6 meses, por exemplo, nós viramos a chave e vamos para o sistema novo. O Simples Nacional aqui nem foi tratado, não é acreditado, não é tratado, né, nessa PEC 110. O PL já é um pouco diferente, né? Ele é simplificado, ele trata só do PIS e COFINS. Aí a gente vê a evolução e o alinhamento com as proposituras que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? A transição em 6 meses, tudo bem, é muito mais simples, por conta é só unificação da PIS e COFINS. O Simples Nacional aí também foi uma das nossas propostas. Você gera o crédito financeiro. O que é o crédito financeiro? Quem acompanha aí o Simples Nacional, lá na tabelinha do Simples, apesar de não aparecer, ele tem um crédito lá de 1%, 1,5% de PIS e COFINS. Ele vai gerar esse crédito financeiro. A gente já quer mais, a gente quer o crédito presumido, ou seja, hoje o Simples Nacional gera crédito no lucro real, por exemplo, de 9,25. A gente quer o crédito presumido, ele vai gerar o crédito de 12. Então, por exemplo, o Simples gerar o crédito total. E vem a novidade do PL, que é o Imposto sobre Transações Digitais. Os mal intencionados falam do CPMF. Na verdade, o governo, eu não tenho nenhum aval para falar em nome do governo, mas aqui o governo o que ele quer fazer? Ele quer buscar, no modelo da CPMF, buscar um contribuinte que hoje não é tributado, que são as transações digitais. Muitas das transações digitais, muitas não, todas as transações digitais hoje não são tributadas. E o governo quer usar o modelo da CPMF para tributar as transações digitais. Mas os mal intencionados, que não querem trabalhar ou não com o apoio e o investimento ou financiamento dessas empresas digitais, não querem trazer, porque vão ser tributadas esse imposto, através desse imposto. Mas o governo brasileiro, e é um problema mundial, as transações digitais não conseguem tributar. E o governo está tentando buscar, porque é uma grande fonte de renda que muitos países do mundo não conseguem atingir, que são as transações digitais, dentro do modelo que era a CPMF. Então, assim, esclarecendo isso, claro que isso é manipulado de alguma forma do público em geral, mas o que o governo quer atingir são as transações digitais através do modelo da CPMF. E aqui algumas coisas a mais, só complementares, o que o governo também propõe, o que não é tratado em nenhum momento nas duas PECs, é a simplificação e a desburocratização. E o governo foi muito específico. Reforço, eu não tenho nenhum aval, nenhuma carta para falar em nome do governo, mas como a gente tem batido muito firme sobre desburocratização, sobre prazo, o governo foi sensível às nossas reivindicações, aos nossos pleitos, e tratou especificamente dentro do projeto de lei de que trata na simplificação e como uma meta de redução da burocracia
e obrigações acessórias, que são um dos principais calcanhares, dificuldades da nossa burocracia e da nossa complexidade tributária. Aqui apenas uma contextualização para vocês dos regimes tributários, até para ter um parâmetro, quando a gente reforça o Simples Nacional e a importância dele. Aqui não está, a gente fala de 90 e tantos % das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, só que a gente não pontuou aqui as MEI. Quase 5 milhões de empresas são MEI, tá? Mas o MEI ele tem um tratamento diferenciado específico, porque o tributo dela é fixo. Então, a reforma tributária não trata especificamente das MEI, porque ela tem uma tributação fixa. Então, quando a gente projeta o total de empresas que vão ser impactadas dentro de uma reforma tributária, a gente vê aí a importância que o Simples tem dentro do contexto geral de uma reforma tributária que mexe na carga tributária, né? Então, das 5 milhões de empresas, tirando as MEI, né, quase 77% das empresas, ou seja, 4 milhões e 200 mil empresas, estão enquadradas no Simples Nacional. 15% são do lucro presumido. E essas vão ser as mais prejudicadas no projeto do governo, né? Mas aí eu vejo um fator positivo. Dessas que vão ser mais impactadas do projeto do governo, se você trouxer a folha de pagamento, que não está no projeto, deixando claro, você trouxer a desoneração da folha, que são as que mais empregam, né, para dentro desse contexto, ou seja, redução da carga da folha de pagamento, desoneração da folha, o que é? Redução da parte da empresa. Igual o Simples não tem oneração. O Simples você só paga o que você retém do empregado, você só transfere, você retém do empregado e transfere. A folha da empresa, do lucro presumido e do lucro real, você tem os 20% da empresa. Isso é um custo. Se você reduzir isso, que é a desoneração, você reduzir isso para metade, por exemplo, você já tem um benefício para a empresa. Então, se você reduzir isso dentro do aumento, aí você consegue trazer um equilíbrio melhor. Então, quanto mais você emprega, menos você paga. É isso que a gente está propondo. Não é o que o projeto do governo traz, mas é isso que a gente está propondo para dar um equilíbrio. Tá? E as empresas de lucro real, as que vão ter um impacto menor, os 2% e quase 3%. E lembrando, as imunes isentas têm um impacto relevante também, que são as empresas do voluntariado, as ONGs, famosas ONGs, que também vão ter um impacto, porque hoje elas pagam elas pagam PIS sobre a folha e vão ter impacto sobre o PIS e COFINS. Então, elas vão ter um impacto relevante aí. Então, esses dois gráficos do meio, né, esse laranja e esse cinza, esse amarelo e esse cinza, vão ser as mais impactantes dentro do projeto do governo. Agora, dentro das duas PECs, as maiores prejudicadas vão ser as do Simples Nacional. Na verdade, só quem vai ser beneficiado vai ser os 3% do lucro real. O resto, dentro das PECs, dentro do modelo que está sendo proposto, vão ser os 3% que estão aí. Por isso, a gente está defendendo tanto o Simples Nacional e o equilíbrio, independente do setor, independente das atividades. A atividade contábil, e por isso que a gente tem um contexto bem, tem ganhado espaço, a contabilidade ela entra em todos os contextos e ela não participa de nenhuma atividade. Claro que nós somos prestadores de serviço, mas nós temos clientes de todas as atividades, todos os regimes. Então a gente tem falado com autoridade, com representatividade, e porque nós fazemos essa conexão com o governo, essa relação fisco-contribuinte, então a gente tem falado e tem ganhado espaço, porque a gente não defende setor A ou setor B. A gente está contextualizando os impactos independente do setor.
Então, a gente está mostrando o que está acontecendo e porque, diferente de outros setores e atividades, cada um está defendendo o seu ponto de vista. E isso a gente está fazendo de forma independente, e por isso a gente está ganhando bastante espaço. Aqui o cenário de emprego e de faturamento, porque também, quando se defende muitas grandes empresas, fala-se muito do emprego, né? E realmente, se a gente vê nesses gráficos, o primeiro de cima da esquerda, a quantidade de empresas, lembrando daquele gráfico de torre lá, empresas do Simples são 76%, 3% quase lucro real, né? Lucro presumido 15%. Se você vê aqui embaixo o faturamento, realmente as empresas de lucro real são 80% do faturamento. Mas se você vê a quantidade de empregos, você dá um equilíbrio. O lucro real, apesar de ter o faturamento, o principal ponto ser o faturamento, mas o equilíbrio do Simples Nacional é muito relevante em relação ao emprego. 1/3 dos empregos desse país estão no Simples Nacional. Então, você não pode simplesmente focar na arrecadação, que é o que o governo e os projetos estão focados, né? E aí a gente vai, claro que aqui, falando um pouquinho do setor de serviços, onde está o desequilíbrio, principalmente, é o contexto, e aí a gente está vendo a importância dos empregos também, na importância do setor de serviços, e aí cresce, o equilíbrio é muito maior no lucro real com relação ao Simples e o presumido, né? E uma importância, o crescimento nas ONGs aí, porque o setor de serviços é um grande contratante do voluntariado e principalmente das empresas do terceiro setor. Enfim, meus amigos, eu quis fazer um resumo aí no contexto nacional, no contexto da reforma tributária, no contexto da situação do país. Enfim, de forma resumida, é claro, a gente poderia entrar em vários aspectos aí, mas dar uma contextualização geral e trazer para vocês o que a gente está falando aí, o que a gente está estudando dentro do foco Brasil, foco reforma tributária e a situação do país, seja antes da Covid, durante agora a Covid e agora no sentido pós-Covid, nesse novo mundo, nesse novo Brasil, que não mudou muito, né? As pessoas já estão indo para a praia, já estão passeando, enfim, já estamos aí. Então, estou à disposição, muito obrigado, e à disposição para os questionamentos, enfim, o que vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Reinaldo, parabéns aí pela palestra. Colocando uma palma aqui na minha imagem. Antes de abrir para as perguntas, gostaria de agradecer a presença da senhora Sônia Aguilar, esposa do nosso coordenador adjunto, Daniel Aguilar, e também dos demais colegas diretores e superintendentes aqui também. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui no chat, vou passar para o senhor, antes de passar para os demais, a gente abre, mas vamos para as perguntas do chat. Senhor Reinaldo Júnior, Conexões Empresariais. Senhor Reinaldo, bom dia. Como você vê hoje, com a questão da retomada do comércio, qual a importância dos seus representados, contadores, no papel do reaquecimento econômico aos clientes? Bom, contadores, o que aconteceu? Na verdade, a gente trabalhou, a importância do contador, na verdade, nós não paramos, né? A gente nos mantivemos atuantes, independente de home office, independente de poder ou não trabalhar, inclusive trabalhamos junto ao governo do estado para contextualizar a nossa atividade como essencial, não conseguimos, inclusive até ficamos, algumas empresas, a grande maioria das empresas de contabilidade são micro e pequenas empresas, tá? E muitas delas não conseguiram ir para sistema home office, não tinham tecnologia, enfim. E trabalharam no risco, até para manter algumas atividades de seus clientes funcionando. Muitas pararam, mas muitas cresceram nesse momento, né? Então, foi muito importante a atividade contábil, até o reconhecimento de muitos dos nossos clientes, nesse sentido da importância. Foram mais de 30 medidas provisórias,
alterações legislativas, trabalhamos muito mais do que o normal, né? Até extrapolamos a nossa atividade. Enfim, fomos muito, modéstia à parte, né? Fomos muito importantes nesse momento. Com relação até esse negócio da essencialidade, em alguns estados, escritórios foram fechados pela polícia por conta da intolerância, da ignorância do próprio governo e não entender a importância dessa atividade. E no estado de São Paulo tivemos aí o bom senso conversando com o governo do estado e conseguimos aí nos manter em atividade dentro desse contexto aí, desse momento tão difícil para todo mundo, inclusive para nós, mas nos mantivemos trabalhando e atendendo os nossos clientes dentro do que foi possível, né? Segunda pergunta, também do nosso conselheiro Antônio Mendes, novamente, sobre a reforma tributária, não vejo um bom negócio, principalmente para as empresas de serviços, no qual poderá sofrer um grande impacto, principalmente aos prestadores que não têm fluxo de folha de pagamento. Qual a sua opinião sobre essa oneração? Bom, 2 etapas. Primeira, também não vejo um bom negócio. É que assim, o lobby, nós estamos trabalhando muito fortemente no sentido de quem aprova as reformas são os deputados. Então a gente tem trabalhado fortemente na conscientização dos deputados, porque a grande maioria deles não tem nem consciência nem noção do impacto que vai causar para as atividades se essas reformas forem aprovadas do jeito que elas estão propostas. Segunda parte, a gente está tentando convencê-los e mudar, a melhorar o texto, porque, como eu disse, a gente propôs emendas para dar esse equilíbrio, principalmente para o setor de serviços. Então, várias entidades do setor de serviços têm trabalhado para equilibrar, então, vem desoneração da folha, vem diferenciar serviço de produto. O problema é que assim, o lobby, existem lobbies, né? Isso faz parte do jogo, a gente entendeu isso, e a gente está fazendo o nosso jogo no sentido de fazer o nosso lobby de conscientização. Só que o lobby do outro lado é muito mais antigo, das indústrias, etc., muito mais forte, muito mais organizado e estruturado. Então, a gente está fazendo o nosso papel. O que a gente não pode deixar é de dar voz ao setor de serviços e também às micro e pequenas empresas, porque ninguém, e nós entendemos isso, estamos fazendo isso, dando voz e gritando o máximo possível para ouvirem as micro e pequenas empresas, porque se elas forem prejudicadas, o estrago vai ser muito maior. Uma pergunta minha, e aí eu abro para os demais, é uma visão que eu tenho, não sei se o senhor compartilha e gostaria da sua opinião. Ao que tudo indica, pelo menos no curto e médio prazo, é impossível uma redução de carga. O que a gente vai tentar fazer, o que o Brasil consegue tentar fazer, é uma simplificação de obrigação acessória para reduzir os custos indiretos, vamos dizer assim. Essa questão das horas que o senhor mencionou, por exemplo, comparado com outros países, seria mais ou menos por aí? Tarek, você colocou muito bem. Primeiro, assim, não é reforma tributária, tá? Tudo que está apresentado por aí é simplificação, unificação de tributos. Mas veja, quando a gente entrou no debate, então nós entramos lá em julho como eu disse, a gente colocou, o primeiro projeto foi a PEC 45, e aí a gente fez espera um pouquinho, quando lançaram o projeto, ia ser a solução dos problemas do Brasil. Vocês lembrarem um pouquinho, o Rodrigo Maia veio com um projeto maravilhoso, PEC 45, e aí a gente fez o cálculo, opa, isso aí vai dar um desequilíbrio, o setor de serviços vai ser prejudicado, meu Deus do céu. Fomos massacrados quando lançamos o nosso estudo. E aí começamos a ver que tem adesão, porque quem trabalha isso é mídia, né? Primeiro fomos massacrados, depois começamos a ser ouvidos. E aí começamos a falar, olha, primeiro precisa ter reforma administrativa, não basta ter reforma tributária. Isso não é reforma tributária, isso é junção de tributos. Então, a partir do momento que a gente foi ouvido,
E mais que isso, porque contador sempre foi muito executor de legislação. E a gente entendeu que o contador, e a gente começou a defender isso, tinha que participar da mudança, não ser o executor da mudança, né? Então, porque a gente tem elementos, a gente tem o reconhecimento da sociedade, porque a gente sempre foi operacional. Então, a gente falou, não, vamos participar, vamos ser protagonistas nessa discussão. Então, a gente começou a ganhar espaço e ser ouvido. E aí, as nossas proposituras, né, foram bem contextualizadas e a consequência disso, é claro que não foi só o nosso discurso, é que começou a ter eco, né? Então, alguns deputados começaram a nos ouvir, alguns senadores começaram a nos atender, e isso começou a ganhar corpo, né? Os nossos números começaram a ser utilizados por outras entidades. Então, a gente começou a jogar na mídia. Eu tive a oportunidade, lá em setembro do ano passado, de fazer uma reunião como essa, de estar o Baleia Rossi, o Bernardo Api, que é o pai dessa reforma, né? O Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da proposta, numa mesa, e eu colocar no telão o impacto do 311, o número 311 na tela, de impacto que causaria ao setor de serviço. Eles tomaram um susto e falaram, oxa, o próprio Baleia me disse, né, para uma plateia de 300 pessoas, poxa, eu não sabia desse impacto, vamos rever, vamos analisar. Então, assim, você começou a ter eco os nossos números. E esses números começaram a ser multiplicados. Tanto que começou a incomodar, e aí a gente começou a ter espaço, e aí a gente começou a ser ouvido. Então, e os nossos números até viraram motivo, alguns usaram dizendo que isso era fake news, etc, etc. Em nenhum momento derrubaram, tá? Então, se a gente não se manifesta e fica quieto, é aprovado do jeito que eles propuseram. Então, isso é uma construção e leva tempo, não é do dia para a noite. Pessoal, abro para perguntas. Quem tiver perguntas, só abra o microfone, senão a gente vai fazer uma foto final antes de passar a palavra para o superintendente. Bom dia, Tarek. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos aí. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta a respeito do comércio eletrônico, né? Que é o seguinte, pelo que eu fui pesquisando na mídia, parece-me que houve um crescimento do comércio eletrônico, né? O senhor falou, senhor Reinaldo, a respeito do desemprego, né? O que é uma realidade. Entretanto, o que o senhor tem a dizer a respeito do comércio eletrônico com esse crescimento, né? Bom, eu acho que assim, o comércio eletrônico é uma alternativa. Eu acho que o comércio tradicional ele tem sua importância. É claro que nós estamos vivendo um momento de exceção. Então, o comércio eletrônico cresceu, teve um pico por conta desse momento de exceção. Eu acho que nós não vamos voltar ao modelo não, ao status quo, né? Como nós estávamos antes. Mas eu acho que os dois são viáveis e funcionam. Claro que vai ter uma adaptação, mas os dois vão trabalhar e vão continuar funcionando. Portanto, eu entendo que o comércio eletrônico ele tem uma vantagem competitiva vamos dizer, eu não estou lembrando o termo, mas uma competição desigual, porque ele não tem uma tributação, então, que é um problema, como eu disse, não é do Brasil, é mundial, então, que o governo está tentando achar uma alternativa para buscar a tributação, tá? Mas o comércio eletrônico é uma alternativa que tem espaço para os dois, tanto comércio de rua, vou fazer um comparativo quando vieram os shoppings. Gradativamente, eles ocuparam um espaço que não acabou com o comércio de rua. Então, o comércio eletrônico é mais uma alternativa, no meu ponto de vista. Tá? Eu não sou comerciante, sou prestador de serviço, mas eu vejo como é mais uma alternativa que tem espaço, mas ela precisa ter a mesma tributação ou uma tributação que tenha competitividade e não seja uma competição desigual com o comércio de rua e com o comércio de shopping.
Então, mas nesse momento, pelo menos, isso impacta na economia. Impacta, mas assim, o que eles, eu só não entendi a sua questão. Ele impacta, ele é crescente, mas depois ele vai equilibrar. Eu acho que ele volta à normalidade dentro do modelo eletrônico. Ele vai se manter. Eu acho que ele Sim. não acaba. Sim, o que eu quis dizer na realidade é que é o seguinte: o indivíduo que está praticando o comércio eletrônico, ele tem, de uma certa forma, aquele que foi desempregado, enfim, que perdeu seu negócio de rua, que fechou o seu negócio, ele também continua tendo, de certa forma, a sua fonte de renda. Isso que eu quero dizer, né? Ele tem uma opção, só que ele não pode ter uma competição, uma concorrência desleal, não tendo uma tributação que o comércio de rua tem e que o shopping tem. Então, acho que assim, o equilíbrio é que todos sejam, paguem seus tributos, né? E tenham cada um a sua fonte de recursos. Eu acho que é viável os três modelos, né? E seja uma opção, claro. Acho que para sobrevivência muitos optaram. Mas, por exemplo, eu estou vendo assim as grandes corporações tendo as opções. Ele tem a loja no shopping, ela tem a loja de rua e tem a loja eletrônica. Eu acho que é viável para todas as atividades, seja o pequeno negócio ou o grande negócio. Tá? Mas de qualquer forma, eu entendo que essa questão da tributação, e o senhor tem razão nisso, que a partir do momento que vai evoluindo o comércio eletrônico, ele vai se adaptando, né? A gente já teve vários exemplos, que, por exemplo, a questão do Uber, que teve toda aquela confusão há algum tempo aí. Eu acho que vai ter vamos dizer assim, um ajuste no meio do caminho, né? Exatamente, eu acho que é isso. O que hoje acontece é que assim, ele não é controlado de alguma forma. Então, assim, o maior portal de vendas, que é o Mercado Livre, não tributa, não paga imposto. Né? Então, existe uma compra e venda de uma atividade gigantesca e não paga R$1 de tributo. Então, assim, é justo? Aí é questão de opinião. Eu não acho justo. E o seu negócio ali tributando, pagando aluguel, seu negócio de rua, pagando aluguel e etc. Carga tributária, empregado, etc. Altíssima. Então, isso é justo e é equilibrado? Eu não enxergo como justo nem equilibrado. Então, precisa ajustar isso aí. Mas é isso aí. Obrigado. Obrigado, Orlando. Posso perguntar? Fala, Salvador. Oi, Lima. Não faz pergunta difícil, hein, Salvador? Está ouvindo? Sim. Parabéns aí pela sua exposição, muito clara. Mas nós, como empresário contábil, sabemos que um dos problemas nosso é a cultura que nós, inclusive nós, temos de como funciona o comércio no país, né? Aquela cultura de levar vantagem, enfim, de fazer concorrência desleal. Você vê alguma perspectiva de mudança nessa cultura de que todos contribuem menos, né? Então, assim, como eu disse, a gente tem que fazer as coisas para e passo, né? Lá no Congresso, até então, a gente não era ouvido, né? Então, eles que fazem a lei. Então, a gente tem uma visão totalmente, uma visão deturpada dos nossos políticos. Os políticos são o reflexo da nossa sociedade. Enfim, isso tem que gradativamente tem que mudar. Então, a gente tem que ir conquistando os espaços, né? E tirando. A gente tem políticos de primeira linha, né? Tem pessoas esclarecidas que sabem o que querem, que têm consciência, né? E tem políticos que não sabem nem o que estão fazendo lá, né? Então, assim, é a nossa sociedade. A gente tem empresário que só quer levar vantagem em tudo, que só quer vender sem nota, que é mais difícil hoje, enfim, mas que quer, enfim. E tem empresário que paga seus tributos direitinho, quer fazer as coisas direito,
quer pagar... Enfim, isso tudo é uma questão de evolução da sociedade. Então, nós temos que trabalhar para conscientizar esses políticos, para conscientizar a sociedade. O contador tem um papel importante nisso. Temos contadores também que ensinam o empresário a fazer coisas erradas e temos muitos contadores que ensinam a fazer as coisas da melhor forma possível, né? Então, assim, é o reflexo da sociedade. Então, como temos muitos voluntários, né, que querem doar um pouco do seu conhecimento, do seu ganho para a própria sociedade, como muitos de nós fazemos aqui na Associação Comercial, no Rotary, nas entidades. Enfim, isso é uma evolução da própria sociedade. Então, devagar, gradativamente, ao longo dos anos, não é um processo rápido, mas alguém tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Eu acho que é assim que a gente começa, conscientizando com reuniões como essa, mostrando que é possível mudar. Eu acho que, assim, de 1 ano e meio para cá, eu acho que o Sescom, conquistamos muito espaço, por quê? A gente botou a cara para tomar tapa, tomamos muita porrada, muito tapa, mas o espaço que a gente conquistou foi na pancada, mas fomos lá e encaramos, né? Então, hoje, nós somos ouvidos porque apanhamos um pouco, mas aprendemos bastante. Isso só conquista espaço quem enfrenta o espaço, né? Se você deixar vácuo, vem a tranqueira, vem a porcaria. É isso que acontece. Eu vejo assim. Bom, antes de fazer esse encerramento e passar para o superintendente, uma última colocação, o Antônio Mendes Júnior pediu para fazer um adendo. Júnior, pode fazer. Sr. Reinaldo, bom dia. Bom dia aos amigos aí, aos participantes aí dessa palestra, que de fato é muito, muito abrangente e muito enriquecedora para nós. E participei recentemente, através de uma entidade no qual a gente representa, do Fórum Permanente de Defesa do Empreendedor, junto aí com o Sescom, que lidera esse fórum, né? Então, primeiramente, eu quero parabenizar por essa atitude do fórum e do Sescom de tomar à frente a questão da reforma tributária, porque a gente vê a reforma tributária sendo feita por economistas, mas a gente não vê isso sendo discutido com contadores, que são aquelas pessoas que de fato trabalham para que essa reforma seja aplicada aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Eu sou contador, eu sei o quanto a gente sofre. Então, quero primeiro parabenizar por essa atitude e trazer aqui também um pedido para que o Sescom também coloque dentro desse fórum, caso ele possa colocar, a associação comercial, porque quanto mais pessoas se unir em prol de um bem comum, que é no caso a reforma tributária ou a reforma administrativa, e todos esses entraves que nós vivemos aí no nosso dia a dia, quanto mais gente tiver apoiando esse tipo de processo, mais força a gente ganha para que a gente, de fato, a gente brigue lá na frente e a gente tenha uma conquista verdadeira referente às reformas que o governo vem implantando aí e vem apoiando. Então, parabéns aí pelo trabalho e parabéns pela palestra também. Luiz, deixa eu falar uma coisa antes de você encerrar. Fazer esse comentário do Júnior. Nós temos uma grande dificuldade. Aquilo que eu disse da consciência dos deputados, na verdade, nós temos essa dificuldade de formar opinião dentro das pessoas e dentro dos próprios colegas e dos contadores. Porque as pessoas não têm interesse, parece que assim, é um tema que as pessoas morrem tem ojeriza a falar de reformas, né? Qualquer tipo de reforma, a falar sobre política e é o futuro
delas mesmas, né? Então, eu conclamo as pessoas assim a terem interesse, a participarem. Os colegas, eu tenho grupos, todos nós temos grupos de WhatsApp, a gente faz publicações, a gente convida para lives. Nós estamos vendo aqui quantidade de pessoas, 20 pessoas participando, poderíamos ter 200 aqui, né? Então, assim, a falta de interesse, de temas de interesse nacional, de interesse da sociedade, de interesse do nosso dia a dia, que vai mudar as nossas vidas, e as pessoas têm ojeriza a tratar desses assuntos. Então, assim, o que a gente conclama toda vez que a gente tem oportunidade é provocar as pessoas a tratar desses assuntos, porque, assim, é o futuro que não seja o nosso, mas que dos nossos filhos, dos nossos netos, porque é importantíssimo. E aí fica à mercê dessas pessoas que caem lá de paraquedas, né? De cobrar da sociedade, chega na hora de votar, vota em qualquer um, vota em qualquer tranqueira, porque tem um monte de tranqueira lá, tá? Mas são essas pessoas que vão lá votar, e aí a troco de nada, né, de um voto ou de uma dentadura, como a gente brinca, né, acabam votando qualquer coisa por interesses de lobbies aí, de interesses de corporações e de interesses que não são os melhores interesses, às vezes, mas às vezes interesses corporativos, que são interesses legítimos, tá? Então, a gente tem que trabalhar isso muito forte. Eu acho que quando o interesse é legítimo, é claro, é transparente, eu acho que vale a pena a gente trabalhar nisso e é muito importante a gente participar. Então, eu conclamo isso, eu acho que vale a pena. Eu sinto isso que vale a pena, porque a gente conquistou espaço só conversando, né? Respeitando os interesses, respeitando as pessoas, respeitando o ponto de vista, e conquistou o respeito das pessoas, seja de quem fosse, de que interesse fosse, e conquistamos o nosso espaço. Então, tem espaço para todo mundo, e isso é muito importante. E é o nosso futuro, é o futuro desse país. Então, eu conclamo as pessoas a trabalhar, a ter mais interesse, a divulgar, que, infelizmente, senão a gente vai ficar só reclamando, vai ficar só apontando, e é muito fácil criticar, né? Depois que a coisa foi aprovada. E contador tinha esse defeito. É muito fácil criticar, mas é importante participar, e é importante participar desse momento tão importante que está propício a tantas reformas como essas que estão acontecendo agora. Obrigado, viu, Luiz? Desculpa me estender. Bom, Eras, seu microfone está fechado. Antes de passar a palavra para o Eras, vamos abrir a câmera todo mundo para a foto da Thalita, aí eu passo para o Eras a palavra. Foi a foto? Palavra sua, presidente. Ô, Reinaldo, você não se estendeu, não. A gente ficaria 2 horas ouvindo você falar aqui. Foi um privilégio para nós participar dessa reunião com você, viu? Logo em seguida, agora, nós teremos uma live aí com o prefeito Bruno Covas. E, democraticamente, eu convidei algumas autoridades, associações de bairro, Conseg, Rotary, OAB, maçonaria, empresários, entre outros, para que trouxessem alguns problemas da região, para que eu pudesse formular 3 perguntas hoje, já que a Distrital Norte foi sorteada para fazer 3 perguntas para o prefeito. E gostaria de adicionar você agora também, Reinaldo, se você teria aí se o SESCOM e a SCOM teria algo a falar a respeito da cidade, teria alguma crítica ou sugestão? Na verdade, é assim, ó. Tem uma sugestão, que o prefeito fique atento aos projetos, porque São Paulo tem uma força enorme, e os projetos que estão aí vai prejudicar demais as capitais do estado, as principais capitais do país, né? Os projetos que estão aí. E a força de São Paulo é uma força que leva muitos, e aí o prefeito vai
não sei se ele vai ter interesse em brigar por isso, porque vai em conflito ao interesse do Estado. O que está acontecendo desse projeto? As capitais vão perder dinheiro e os estados vão ganhar muito dinheiro, tá? Porque eles vão pegar parte do ISS, tá? Porque o ISS é um imposto que está crescente e o ICMS é um imposto que está decadente. Então, cabe o prefeito aí ficar atento, porque senão vai perder muita arrecadação se esses projetos que estão aí forem aprovados do jeito que estão. Só essa sugestão. Não é para polemizar nada, não. Só para me aproveitar um pouco de você, a respeito do IPTU, algumas empresas elas reclamam que elas não têm o aumento real e acumulativo em relação ao aumento do IPTU. Muito bem lembrado. Isso é uma verdade. O prefeito teria autoridade de mexer com isso perante a Câmara dos Vereadores? Como é que funciona isso? Você entende alguma coisa desse assunto? Na verdade, pode ser um projeto. Pode ser um projeto. Eu não acredito que aumentado pela inflação ou até mais, né? Pode ser um projeto de redução que eu não acredito, né? Mas ele pode, como executivo, ele pode propor uma redução ou não aumento de um determinado ano. Mas eu não acredito que o executivo vai comprar essa briga porque vai perder a arrecadação. Eu não acredito. Tá? Mas é uma proposta. Porque o aumento do IPTU é superior à inflação, tá? Se eu não me engano. Existem até algumas associações que trabalham em torno disso. A gente tem acompanhado há alguns anos aí. Tá? Porque aquela história, né? 8% em cima de R$1 é uma coisa, em cima de R$100 é outra, né? Quem paga mais vai aumentando muito mais. Se você fazer um comparativo de 20 anos atrás, o IPTU não representava quase nada no impacto dos custos da empresa. Ou da empresa ou da residencial, né? Mas uma empresa que teve o imposto da IPTU do comercial, do imóvel comercial, cresceu muito mais que o residencial. Apesar que o residencial foi também acima da inflação. Mas depois daquela mudança, daquela reforma, esqueci o termo, da organização, que na gestão da Marta, da plano diretor, mudou demasiadamente os preços dos imóveis e, ao mesmo tempo, o valor do IPTU. É isso mesmo. Tá bom, Reinaldo, muito obrigado. Eu gostaria de falar a todos aqui, o Reinaldo de pronto aceitou o convite. E aí vocês veem a pessoa que palestrou para nós, independente aí do seu grau, seu nível de estudo, também uma excelente pessoa. Muito obrigado, Reinaldo. Eu vou encerrar a reunião agora. Gostaria só de agradecer a presença de todos aí, nossos diretores, né, os nossos conselheiros, nossos associados e amigos, ao Reinaldo, ao Carlos Henrique Cruz, que é presidente do Sescom de Santos, meu primo aí, olha, cuida dos dois corações da minha prima, hein? O físico e o sentimental, hein, Carlos? Agradecer também a esposa do nosso... Agradecer a esposa do nosso coordenador adjunto, a Sônia Aguilar, esposa do Daniel Aguilar. E, enfim, eu acho que 20 pessoas nessa live representa muito pouco. Realmente, trilhar sozinho é mais difícil. Com pouca gente é melhor e com muita gente é melhor ainda. Então, deixo aqui agora encerrada essa 12ª reunião ordinária e vamos ver se, antes do final da gestão, podemos fazer alguma reunião presencial, porque eu estou com saudade de todos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado a todos, com carinho, um grande abraço. Bom dia a todos e até logo, gente. Um abraço, hein? Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Doutor Cláudio, até amanhã. Abraço. Depois de amanhã. Tchau, Salvador. Lima, um abraço. Obrigada a todos. Tchau, Tchau, muito obrigada. Tchau, Luizinho. Parabéns, viu? Valeu. Tchau, Carlos. Fique com Deus. Forte abraço. Beijo na família. Obrigado.
Prazer em rever o Salvador também, do Sescom São Paulo. Aí. Obrigado. Um abraço, Salvador.